Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula e eu acho que vocês devem estar estranhando todo esse barulho aqui no fundo, esse meu uniforme. Então, eu estou vestida a caráter para falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, hoje eu vou dar sequência àquele conteúdo que eu comecei, acho que há 2 semanas atrás. Eu falei dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial e agora eu vou começar a falar para vocês sobre o desenvolvimento do conflito, como se deu a guerra de movimento, a guerra de trincheiras e etc. Então, primeiramente, eu queria pedir desculpas pela baixa luminosidade aqui do meu local, porque hoje o dia está chuvoso aqui em Aracaju, certo? E eu ainda não disponho das luzes ring light, que são profissionais. Então, tudo aqui é muito amador, mas feito com muito carinho para vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, deixa o like aqui embaixo, ativa as notificações para que você fique por dentro de tudo que acontece aqui no meu canal, certo? E sem mais delongas, vamos ao vídeo. O começo da guerra, como a gente deve imaginar, foi muito sangrento. Nós tivemos massacres, principalmente de civis, na Bélgica, na Sérvia. Então foram anos bem sangrentos, os primeiros anos da Primeira Guerra Mundial. Não que os outros não fossem, mas os primeiros, né, foram os anos de reconhecimento, de movimentação das tropas. Na aula passada, eu expliquei para vocês que a Primeira Guerra Mundial ela foi desencadeada por causa de uma série de fatores. Nós temos aí a ação do nacionalismo, do imperialismo das grandes potências europeias. Tudo isso fez com que a Primeira Guerra fosse gestada entre o final do século XIX e o início do século XX. Nós sabemos também que o estopim para o início da guerra foi o assassinato do herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, do Francisco Ferdinando. E aí, em julho de 1914, tem início a Primeira Guerra Mundial, que vai se estender até 1918. Alguns países esperavam que a guerra fosse rápida, como a Alemanha, por exemplo, mas a guerra não foi rápida. E ela se estendeu, como eu falei, por 4 anos. Então, nós vamos falar agora das primeiras 2 fases da Primeira Guerra Mundial. Nós temos aí a fase de movimento e a fase de trincheiras. Como vocês podem ver aí no slide, nós temos aí a Guerra de Movimento, que começou em 1914, né, quando a guerra ela tem início, e a partir de 1915 nós temos a chamada fase das trincheiras. Foi uma fase mais lenta, né, e foi a fase que mais durou até o armistício lá no final da Primeira Guerra Mundial. Basicamente, você tem 2 cenários onde os combates eram travados. Você tem a frente ocidental e você tem a frente oriental. Na frente ocidental, nos primeiros anos do conflito, nós temos aí batalhas entre Alemanha, França, Grã-Bretanha. E aí, primeiramente, a Alemanha consegue avançar bem rapidamente, porque ela consegue invadir a Bélgica, ela consegue atacar a França, certo? E ao mesmo tempo a França ela arma uma contraofensiva. Você tem um equilíbrio de forças durante essa primeira fase. Essa primeira fase, como eu falei, ela se chama Guerra de Movimento, ou seja, o nome diz respeito à movimentação das tropas. Nós tivemos aí batalhas importantes entre 1914 e 1917. Nós tivemos, por exemplo, a Batalha do Marne, nós tivemos a Batalha de Ypres e a Batalha de Champagne. Todas essas batalhas aconteceram na frente ocidental. Então, durante essa movimentação das tropas e desses combates na frente ocidental, como eu falei, a Alemanha ela conseguiu avançar bem porque ela conseguiu extrapolar as fronteiras da Bélgica e da França, que tinha um exército bem ruinzinho, bem despreparado. Os saldos no começo da guerra já eram terríveis, porque, por exemplo, o exército britânico já tinha 85 mil baixas só nos primeiros 5 meses da guerra. Então, os outros que estavam na frente ocidental, os outros exércitos também sofreram muito. Por exemplo, os franceses, que eu falei que eram despreparados, eles já somavam 850 mil mortos só nos 5 primeiros meses da guerra. E os alemães perderam 677 mil compatriotas. Então, veja que a carnificina estava alta nos primeiros anos da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha ela tinha outro plano estratégico, na verdade. E o plano Schlieffen, eu acho que é assim que fala também, né? Schlieffen.
Esse era o plano estratégico da Alemanha. Muitos historiadores questionam justamente a existência desse plano naquela época, mas há de se considerar esse plano, certo? E esse plano previa a mobilização de boa parte do exército alemão para invadir o território francês pela Bélgica e pela Alsácia-Lorena e render Paris ao final de 6 semanas. Gente, lembre que a Alemanha, ela estava em posse da Alsácia-Lorena. É importante lembrar, caro aluno, que a Alsácia-Lorena era uma região germânica que foi conquistada através da Guerra Franco-Prussiana, ou seja, a Alemanha ganhou esse território da França e a França conseguiu resgatar depois da Primeira Guerra Mundial. Agora, gente, antes de falar das trincheiras, eu vou contar um episódio para vocês que, assim, quando eu descobri isso, me marcou muito, muito, muito mesmo. E faz a gente pensar verdadeiramente qual é o sentido de uma guerra. Será que as pessoas que estavam lá nos campos de batalha, será que aqueles homens, eles sabiam para que estavam lutando ou para quem eles estavam lutando? Será que aquilo mudaria a vida deles ou não? Então, aconteceu um fato muito interessante no Natal de 1914, entre os dias 24 e 25 de dezembro. Houve uma trégua, isso mesmo, houve uma confraternização entre os soldados do exército francês, alemão e britânico. Por um momento, eles pararam de guerrear e decidiram comemorar o Natal. Gente, que coisa surpreendente, como você tem essa ponta de humanidade em meio a um conflito terrível, que foi a Primeira Guerra Mundial, né, para a época, e continua sendo até hoje. Então, como vocês podem ver aí no slide, nós temos aí imagens que remetem a esse momento, né? Então, eles estavam em Flandres, na frente ocidental, e pararam para confraternizar, começaram a cantarolar músicas natalinas e, gente, isso, claro, que desagradou os comandantes dos exércitos, que logo retomaram no dia seguinte esses bombardeios com mais violência ainda. E isso era muito comum, viu, gente? Não ache que eles ficavam nas trincheiras meses e meses sem ter contato nenhum. Não, esses homens ficavam entediados também, porque era uma guerra muito lenta. Então eles ficavam entediados e começavam a conversar, fazer competições de cantoria. Então é muito interessante isso, porque do outro lado você tem a trincheira inimiga, mas em certos momentos isso parece que era minimizado. Então esses soldados chegavam a trocar álcool, trocar tabaco, então eles tinham uma pequena amizade ali nos momentos de pausa. Você tem também do outro lado a frente oriental. Você tem batalhas entre a Rússia, o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro ele invade a Sérvia, certo? E você tem vitórias dos alemães na Prússia Oriental. É importante ressaltar isso. Então você tem a frente ocidental e a frente oriental, com batalhas importantes também. Aí, gente, chegamos na segunda fase do conflito. Alguns historiadores dizem que houveram 3 fases, né? Sendo que a terceira fase foi a partir de 1917. Então chegamos na Guerra de Trincheiras e com o fracasso da Guerra de Movimento, como eu falei para vocês, que foi a primeira fase, nós temos a partir de 1915 a Guerra de Trincheiras, ou seja, eles tentavam garantir posições com aquelas valas cavadas no solo, onde eles ficavam lá dentro. Vou mostrar para vocês daqui a pouco como era uma trincheira, como é que ela funcionava. E esse foi um período marcado por grande desgaste das tropas, ou seja, entre 1915 e 1917. Bom, gente, agora eu vou mostrar para vocês como que era uma trincheira. Então eu baixei esse infográfico aí para vocês darem uma olhada. E eu vou mostrar mais de perto como é que era a vida terrível nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, certo? Lembrando que essa parte se refere à segunda fase da Primeira Guerra Mundial, que foi a Guerra de Trincheiras, que eu acabei de falar para vocês. Vamos à imagem. Então, ó, veja só, vou dar um zoom aqui para melhorar a situação, para que vocês consigam ver melhor, certo? Vamos começar aqui, ó. Observem que a trincheira era uma vala cavada no solo mesmo, literalmente. E aqui você tem uns desenhos que exemplificam bem o que era essa realidade na trincheira. Então, eles ficavam aqui dia e noite, conviviam com ratos, doenças, com o frio, com o sol, já que não existia protetor solar, viu, pessoal? Não tinha nessa época.
Então, veja, ó, como diz aqui, ó, uma trincheira típica tinha pouco mais de 2 metros de profundidade e cerca de 1,80 m de largura. Ou seja, não era um espaço muito bom para se locomover, né? Aqui, ó, sem descarga, não existia banheiro, então eles usavam a famosa latrina. Veja que a situação já não era muito boa, né? A comida era enlatada, a grande maioria das comidas que eram oferecidas aos soldados, certo? A chamada ração, né? Então, por exemplo, os ingleses comiam biscoitos, pedaços de pão, poucos legumes e carne. Aqui embaixo você tem, ó, andando na prancha, ou seja, uma parte mais enlameada, a parte mais que precisava colocar uma prancha de madeira para que eles não ficassem em contato direto com esse barro todo, né? Aqui você tem a toca VIP, né? Lembre que a trincheira ela sempre está de frente para outra trincheira, que era a trincheira do inimigo que você precisava vencer, certo? Aqui embaixo você tem postos de comando, hospitais, ou seja, para dar toda a assistência. Aqui embaixo você tem silêncio perigoso, mineradores inimigos, ou seja, algum inimigo de repente poderia escavar e poderia chegar perto dessa trincheira em que eles estavam. Então, eles poderiam provavelmente explodir as trincheiras por baixo. Então, era uma atenção, digamos que 24 horas com as trincheiras. Aqui em cima nós temos, ó, Vida Insana, falando sobre o terror da guerra. Muitos, infelizmente, viviam psicologicamente muito, muito, muito abalados. Imagine você ficar meses e meses e meses aí em alerta. Aqui você tem ó, o degrau de tiro, como eu já mostrei para vocês. Eles também utilizavam esses sacos de areia para se proteger, também para posicionar bem as suas armas, né? Como eu coloquei aqui, ó. Eles serviam para barrar os tiros inimigos. Arame farpado também era muito importante. Infelizmente, os corpos em decomposição acabavam ficando no meio dessas trincheiras. Isso acabava proliferando doenças e ratos começavam a se disseminar, piolhos. Era muito complicado. Aqui você tem a imagem justamente de como é que as trincheiras elas se localizavam, né? As trincheiras alemãs, as trincheiras dos aliados. Aqui você tem o acampamento, né? De quando eles ficavam de folga. Você tem postos também de atendimento, de enfermaria. Não só homens participavam da guerra, mas mulheres também, principalmente na condição de enfermeiras. Então, gente, essa era mais ou menos a situação de uma trincheira na Primeira Guerra Mundial. E existem vários filmes que retratam justamente essa guerra de trincheiras. Nós temos a Batalha de Passchendaele, mais antigo. Nós temos 1917, que foi um filme lançado ano passado, se não me engano. Então, existem vários filmes que tratam desse tema. Foi uma das maiores, os maiores acontecimentos históricos retratados pelo cinema. Importante mencionar que a Primeira Guerra Mundial ela não se restringiu somente ao continente europeu. Não. A Grande Guerra, como era chamada na época, esse nome Primeira Guerra Mundial ele só apareceu depois, quando você tem o período entre guerras. Então, durante o conflito mesmo, os contemporâneos não chamavam de Primeira Guerra Mundial, eles chamavam de Grande Guerra, de Grande Conflito, a Guerra Europeia, etc. Então, essa guerra ela extrapola as fronteiras do continente europeu e ela envolve também os impérios coloniais. Lembre que no final do século XIX nós temos o imperialismo, o neocolonialismo, e esses países da Europa eles vão atrás de novas colônias, novos mercados consumidores, e esses países também se envolvem na Primeira Guerra Mundial. Como vocês podem ver aí no slide, ó, você tem os africanos, a África subsaariana participou do conflito. De que maneira? As colônias alemãs, por exemplo, na África, participaram. Esses homens, eles engrossavam as fileiras dos exércitos das suas potências, ficaria melhor. É bom ressaltar também a participação do Japão lá na Guerra do Pacífico, o Japão que competia com a Alemanha e que depois vai ser aliado dele, né, lá na Segunda Guerra Mundial. Então o Japão ele retoma e reforça ainda mais a sua condição de potência no Pacífico, depois da Primeira Guerra Mundial. Gente, eu achei essa imagem que vocês estão vendo aí no slide da máscara tão interessante, porque nós estamos vivendo esse momento de ter que usar máscara ao sair de casa por causa do coronavírus. Tudo bem que o contexto é diferente, mas a imagem de uma pessoa usando máscara lá na Primeira Guerra Mundial
me marcou, sabe? Porque nós precisamos dela para sair, para nos movimentar, nos locomover fora de casa ou até dentro de casa também, se alguma pessoa estiver doente. Então, o gás venenoso, assim como outras tecnologias feitas para a guerra, ele começou a ser utilizado em larga escala pela Alemanha, principalmente a partir de 1915. Então, na Segunda Batalha de Ypres, os alemães começaram a utilizar maciçamente o gás venenoso nas suas trincheiras. Inclusive, Adolf Hitler, ele saiu das trincheiras porque ele foi atingido pelo gás e ficou sem enxergar durante um bom tempo, mas depois recobrou a sua visão. Chegamos no último slide dessa aula, né? Isso aqui é a parte 1 do desenvolvimento do conflito. Eu vou deixar o final da guerra para uma parte 2, né? Que seria o desfecho do conflito. E aí, em 1917, nós temos um fator decisivo para o encaminhamento, para os rumos que a Primeira Guerra Mundial tomaria. Vejam aí no slide. Em 1917, nós temos a entrada dos Estados Unidos na guerra e a saída da Rússia. A Rússia ela deixa a Primeira Guerra Mundial por causa de problemas internos. O czar Nicolau II estava no trono naquela época, né? A Rússia vivia uma autocracia, que era o regime czarista, e por causa de toda a agitação que estava acontecendo na Rússia por causa da Revolução Russa de 1917, a Revolução Bolchevique, temos aí uma imagem do Vladimir Lenin, e aí nós temos a instauração de um regime socialista a partir dessa Revolução Bolchevique. Então a Rússia ela sai da Tríplice Entente, do lado dos aliados, e os Estados Unidos entram. E aí marcam definitivamente, podemos dizer assim, o enfraquecimento da Tríplice Aliança. A Rússia saiu da Primeira Guerra mediante a oficialização do Tratado de Brest-Litovsk, como vocês podem ver aí no slide. Ele oficializava justamente a saída dos russos da guerra. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida podem me mandar lá no grupo do WhatsApp da turma, ou vocês podem comentar aqui no vídeo mesmo, que eu terei o maior prazer em respondê-los, certo? E não se esqueça de revisar o conteúdo pelo livro didático, porque é muito, muito, muito importante para que você fixe bem o conteúdo, certo? Espero você na próxima aula. Não se esqueça de inscrever-se aqui no meu canal e de me seguir nas redes sociais que estão passando aqui, @estudando.história e @brunamorrana. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula e tchau, tchau. Quase derrubei o tripé aqui, quase acabei com o negócio.